Se quiser perguntar, abrir para pergunta. Eu quero perguntar. Pergunta, Iane. É sobre a vibração do medo. Como que eu sei que eu estou na vibração do medo? Quando eu não Porque, confio? não, é quando assim, ó, tu pensou em algo, tá? E esse algo tu ficou naquela coisa que a sensação de não ter o controle, de não conseguir controlar, tu não ter certeza do resultado, sabe? É que do coração acelera. É como se, bah, eu quero tanto uma coisa, mas eu não sei se vai dar certo. Tá vibrando no medo. Tá? Aquele sentimento negativo. O sentimento negativo ele já é uma conexão com medo. Por que a gente tem pensamentos negativos? Sabe aquela coisa assim, ó, eu vou lá, vou tentar, né? Eu sei que pode não dar certo, mas eu vou lá tentar. É porque tu já está vibrando no medo e quer contar uma historinha para o inconsciente para te não sofrer uma decepção. Por Então que que tu não... a dúvida é vibrar no medo, então. A dúvida é vibrar no medo. A dúvida é vibrar no medo. O que a gente faz quando a gente traz para a gente? O que a gente faz assim? Ó? Quando a gente está com essa sensação, e o coração ele bate diferente, ou dá um aperto, ou ele acelera, ou dá uma angústia, ou tranca aquela sensação, sabe, que está embuchada, ou a sensação que está presa aqui, ou as mãos soam. Então é aquela ou dá um mal-estar, entende? Então, essa é a sensação. Ou aquela coisa assim, ó, por que as pessoas entram em depressão? Porque elas é uma sensação de ter controle. Então, se eu me fechar, eu estou com depressão, eu vou me fechar, não quero falar com as pessoas. Por que eu não quero falar com as pessoas? Porque eu não falando com elas, eu fico sozinha, eu tenho controle da situação. E aí ter esse contrário, por que eu não posso, eu estou com depressão, vou lá falar com as pessoas, por que eu não falo? Porque eu estou com medo. Entende? Porque daí eu me fecho, porque é um jeito que eu tenho controle daquilo, daquela situação. Então eu me escondo. Por que eu me escondo? Porque eu me sinto protegido. Por que um cachorro, assim, ó, que tu não conhece, daí tu vai falar com ele, ele foge e se esconde? O cachorro não tem depressão, não tá com depressão, mas ele se esconde numa toquinha. Não escutei, Ione, não escutei, acho que teu áudio está desligado. O áudio está desligado, Ione. É uma fuga, é um mecanismo de defesa, no caso? Isso. Ou tu luta, ou tu foge. Entende? Ou tu luta. Por que às vezes as pessoas já chegam, tem pessoas que já chegam agredindo, que são aquelas pessoas que chegam no lugar, já chegam, sabe? Com aquelas, tu sente aquela energia, medo. Tá? Aquelas pessoas são mais paravitadas, não estou dizendo as alegres, que tem aquelas que chegam beijando todo mundo alegre, não. É aquelas que chegam assim, por exemplo, um familiar ou um amigo. Ai, eu vim aqui, né? Tu não foi lá. Ela já chega assim para te não falar nada para ela. Porque ela já está com medo. Medo do quê? Do julgamento, porque dela já foi muito julgada por algumas coisas. São aquelas pessoas que começam a atacar mais. Então, por isso que se a gente tivesse a questão assim, no primeiro momento nós somos humanos e a gente tem reações. Qual é a reação? Mais que mulher chata, entende? Só que daí no segundo momento trazer para a questão do racional, do lógico, de quem estuda, né? De quem lê bastante sobre o assunto do autoconhecimento. Eu vou analisar o outro. Por que ela está agindo assim? Vou descobrir a história de vida dela, não descobrir, né, saber da vida dela, descobrir a história de vida, o que ela passou na vida para ela ter aquele... mas porque eu sei ela não passou nada, não, alguma coisa ela passou para ela ser daquele jeito, que é o jeito dela se defender. Sabe aquelas pessoas que são sisudas, que tu chega no lugar, tu tenta puxar um assunto e elas são sisudas, sabe? Aqueles meio... São pessoas com muito medo, elas têm medo, é o jeito que elas têm de se defender, então elas ficam daquela forma, sabe? Então, e elas vibram. Mas por que tem gente que vibra no medo e consegue as coisas? Elas conseguem as coisas no momento que elas conseguem ter o quê? O amor e a fé.
que são momentos da vida. Se a gente consegue todos os dias, que é difícil, a gente conseguiria todos os dias, mas é períodos, entendeu? Porque tanto que a gente tem períodos de estar com raiva, com indignado, a gente baixa, ou com culpa, com vergonha, a gente baixa a frequência. Mas tem momentos que a gente está lá, está brincando com o filho, está abraçando, está beijando, a gente está vibrando o quê? No amor. Naquele momento que está vibrando no amor, tu tem pensamento que tu sente que é real, tem fé, tá aí, juntou tudo, pode esperar que vai acontecer aquilo que tu deseja, do Então, teu para sonho. aumentar a frequência é com amor e com fé e Amor e oração, como fé. você disse. Amor, fé e gratidão. Seja grato, mesmo que essa minha cama tá horrível, meu colchão, não diz isso. Seja grato, meu colchão tá, nesse momento eu opto por não trocar meu colchão, mas ele tá ótimo. Gratidão, Senhor, por eu ter um colchão para dormir. A gratidão te leva no estado de quê? De amor, entendeu? Porque se eu estou reclamando, se eu estou na reclamação, reclamar é clamar duas vezes pela mesma coisa. Vai ter sempre, toda a vida, aquele colchão que não presta. Entendeu? Agora, se eu for grata, eu vou começar a vibrar no amor e vou pensar que meu colchão tá bom. Entendeu? Mesmo eu sabendo que ele tá ruim. Ah, mas eu estou me enganando. Por que as crianças, né, conseguem brincar de faz de conta e nós éramos crianças e brincávamos de faz de conta? E por que que hoje a gente não pode? Ah, mas eu não vou ser idiota, tá me enganando. Por que que não? O que que tem a perder? Ah, eu vou estar Só uma contando uma pergunta. história. Hã? Que aí, Ana? Só uma pergunta. Se eu estou num trabalho ruim, então eu tenho que agradecer aquele para aumentar Agradecer. a minha vibração para que eu possa encontrar um melhor? Exatamente, porque senão tu não vai sair desse trabalho ruim, porque tu não vai conseguir outro melhor. Porque a Se minha tu vibrar, vibração não, porque a minha vibração, se eu só reclamar e ficar naquele ruim, mesmo que eu saia, eu vou encontrar um ruim ou até um pior, porque a minha o vibração está ruim. pior, tu pode encontrar um pior dependendo da tua vibração. Porque tu vai te conectar com pessoas assim, desse lugar, porque tu tá procurando trabalho, outro, mas aí como a tua frequência tá baixa, tu vai te conectar com um ambiente de frequência baixa. Entendeu? Eu quero trabalhar em determinado local, passa lá na frente e diz assim, ó, local abençoado, e já te sente, já te visualiza entrando naquele local, só que tenha cuidado, se realmente é o local que tu quer trabalhar, senão tu vai ter aquela passagem na tua vida, entendeu? É que nem assim, ó, quero tanto morar em tal lugar, quero tanto morar em tal lugar, ali é maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí faz toda a mudança e viu que não era nada daquilo, que é um lugar pior daquele que tu estava morando antes. Por causa da vibração que tu tá, a frequência que tu tá naquele momento, é o que tu vai, não é atrair, né? Tu não vai começar a colar, tu não tem um magnético que tu vai colar todas as coisas em ti. O que que é o atrair que dizem? É só para resumir, é todo um conjunto. Tu vai atrair. Ah, por que que Hitler conseguiu matar tanta gente? Que ele atraiu pessoas com a vibração dele. E que mais? Ele tinha uma vibração, ele vibrava no amor pela mãe dele. Entende? É a Hum. vibração, porque o amor te faz vibrar diferente do sentimento de ódio, da raiva. É a vibração do teu coração. Tanto é que a frequência cardíaca, ela se movimenta diferente. Tanto quando tu tá assim, emocionada, sabe? Quando tu emociona, o que que faz? Uma vibração. Teu coração acelera. O medo também, teu coração acelera. Mas acelera de forma diferente, com ondas diferentes. Mesmo que o movimento seja o mesmo. Que é a energia que tu libera. Mas assim, se eu quero trabalhar em tal lugar e eu quero vibrar naquilo e depois eu me frustro, mas como que eu sei que eu vou mudar para um local melhor, tanto de trabalho como de residência? O que que é frustração para ti, Ione? O que que é frustração para ti? É não ter a expectativa correspondida, tristeza, é imaginar uma coisa e a realidade é outra. Frustração é algo que eu imagino ser bom e chega lá não é. É uma expectativa não correspondida, a frustração. O que que tu sente quando tu fala isso?
Eu sinto triste, sinto um peso. Tá, e o que que pode acontecer de pior agora? Agora tu sentiu isso, o que que tu pode sentir pior do que isso que tu tá sentindo agora de pensar nisso? Ixi, é uma coisa O que que muito pode ruim. acontecer de pior? Mas o que que de pior? Tu vai morrer por isso? Não, só Eu acho que tu vou morre pela vai o quê? eu só vou ficar triste e vou querer solucionar aquilo de alguma forma. E o que que tu vai fazer? Solucionar. E Alter como é que tu soluciona? Agindo, buscando alternativas. Exatamente. Então, olha o que tu fez, olha o que tu fez. Tu já passou por isso agora. Tu já teve a frustração, já teve o sentimento de frustração. E o que que tu já fez? Já buscou alternativas. E no que tu vai te focar? Alternativas. Na Universo solução. paralelo, várias possibilidades. Tu já Uhum. sentiu o que que a gente faz? A gente traz o problema, enxerga ele. Tu não conseguiu o trabalho lá, tu traz aqui, ó, não consegui, tá, agora o que que eu faço com isso? As Vou ver qual possibilidades. as possibilidades, oportunidades. Então, tu já passou agora pelo o processo todo do que tu, digamos que tu, eu quero trabalhar lá e não deu, tu já acabou de passar, entendeu? Uhum, Então, o que que tu perde em pensar? Tu não morreu, graças a Deus tu não morreu aqui na frente da gente, uhum. certo? Então não tem Certo. pior que isso. A pergunta é: o que que isso vai piorar para mim nesse momento? Nada. Nada, só foi um processo, uma passagem. Um processo, uma passagem. E a gente está aqui para evoluir, para passar, e vai passar. Não tem como não passar, entendeu? Porque se tudo que tu quiseres, tu desejares, pensou agora, tu quer, foi. Não é assim. Porque imagina tudo que tu deseja e não é bom para ti. Uhum, Frustrações estão ligadas àquilo que eu desejo, mas não é bom para mim. E aí eu passei uhum, por aquilo ali. Porque não é aquilo ali que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender outras coisas. E a pergunta é: o que que eu tenho que aprender com isso? Aí tu encontra as possibilidades e te livra da frustração. Frustração está ligada ao quê? Ao medo. Ao medo de quê? De rejeição. O que que é o medo da rejeição? É de não ter conseguido. E o que é não conseguir? É porque de alguma forma eu fui rejeitado. Então são gatilhos mentais. Que nem diz assim, ó, eu vou compartilhar uma situação com vocês e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Olha só, diz assim, ó, é porque eu tenho muitas crenças, muitos bloqueios, tá, 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 tá. Mas se eu não tivesse passado pelo que eu passei lá atrás, se eu não tivesse acontecido certas crenças lá atrás, eu não seria a Cláudia que eu sou hoje, a Dani não seria, a Ione não seria, a Magdala não seria, a Andrea não seria. O que te fez ser quem tu é hoje, e a gente tem a mania de pensar assim, ó, porque eu queria ter sido. Será que se tu tivesse sido determinada pessoa, será que realmente tu seria feliz? Mas eu queria mais dinheiro, mais isso, mas isso é só as possibilidades. Por isso que a gente termina não levando as coisas muito leve na vida da gente. Por isso que as pessoas acabam se desesperando. E eu passo todos os dias. Eu me esqueço, às vezes, do que eu aprendi, do que eu senti, do que eu sei, de como converter isso. E vou dizer para vocês, o Pablo passa isso também todos os dias, mas é com o conhecimento, é o que ele modifica aquilo que ele sente, que ele pensa, porque ele é um mortal. Entende? Nós somos mortais e a gente vai viver as mesmas. Pode ter o mais bonito, mais feio, mais alto, mais magro, mais baixo, mais magro, mais gordo, mas a gente vai ter os mesmos desafios. Os mesmos desafios de todos os dias a gente começar um dia novo, por isso que diz todos os dias é tempo de começar, entendeu? Então a gente tem que aprender o quê? A ressignificar aquilo que a gente está sentindo. E como que a gente ressignifica e não guarda e não transforma em bloqueio e crença? Por exemplo, sofri uma frustração, terminou se transformando num bloqueio para mim.
Por quê? Porque eu não trouxe para cá. Viu que eu fiz tu trazer a frustração para tua frente, ela que sabe a borboleta? A criança vê a borboletinha, coisa mais bonitinha, vai pegar na mão e despedaça as asinhas da borboleta. Ela só tocou assim. Então, na realidade, esse sentimento de frustração ligado ao medo tu trouxe, tu tocou, ele evaporou. Porque daí tu já não estava. Agora, se tu não traz ele para ti, entende? Se tu não traz ele para ti, ele vai estar te incomodando o tempo todo. Por isso que tem gente que desenvolve câncer, porque fica ali corroendo, correndo, correndo. E o organismo, a matéria não sabe o que que é, acho que é alguma coisa de errado e começa a atacar as células boas, e aí começa a se dividir, né? Os xerox dos xerox, né? Eu digo que as nossas células são xerox dos xerox, e aí sai com erro, porque naquele momento tu liberou um componente químico que não era legal no momento daquela divisão celular, e aí danou. Então, trazer sempre, todos os dias eu sinto medo, e todos os dias eu trago o meu medo fazendo perguntas. E me dou o tempo, porque tem dias que a gente não consegue, a gente fica tão no nosso, como é que eu vou dizer, irracional, eu já digo que é irracional, que aí, assim, ó, eu tenho que me dar o tempo do luto. Sabe o que é o tempo do luto? Sofrer por aquilo. Mas eu me dou o tempo, tipo, 1 hora, 2 horas. E agora tá, tu já sofreu, já chorou, o que que tu pode fazer com isso? E eu tenho conhecimento e acontece comigo, porque eu sou humana. E aí eu trago ali, vivo aquele momento no máximo, assim, ó, extrapolando o tempo, 3 horas de luto. Choro, desespero, entendeu? Para botar aquela emoção para fora e busco o quê? As possibilidades, as soluções. Se a gente parar para analisar, por que que as pessoas gostam tanto do Pablo, que ele faz desbloqueio? Porque ele nunca pensa no problema, pensa na solução, sempre na solução. Porque dissolve o problema, o medo. Por isso, o que que o medo faz? Não faz a gente nem conseguir pensar. A gente começa a liberar neurotransmissores que não deixam nem a gente pensar direito. Por isso a importância da gente parar, se desconectar de celular. Quando eu estou com a minha mente muito barulhenta, muito cheia de coisas que eu não estou encontrando resposta para nada, que, mas Deus fala com os outros, não fala comigo, o Espírito Santo fala com os outros, como é que não fala comigo? Porque eu não escuto. A Dani hoje botou uma postagem ali, porque eu não paro para escutar, eu só quero falar. E não é falar assim que nem eu estou falando com vocês, é falar aqui, ó. É falar, 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 falar aqui. Então a gente tem que dar um stop. E quando eu estou no celular escrevendo, mesmo que eu não esteja pensando, falando, eu estou pensando sobre aquilo que eu estou escrevendo. Eu faço muito barulho. Barulho mental não deixa a gente parar para pensar e agita. E quando a gente está agitado, a gente está nervosa. Quando está nervosa, está vibrando no medo, na culpa, na vergonha, na raiva. Tudo, tudo frequências baixas. E até falo no livro ali. A gente tem que buscar o estado de flow. E como que a gente busca? Fé e amor e gratidão. Fé, amor e gratidão. Fé, amor e gratidão. E façam isso. Sigam os desafios que eu estou colocando ali, que não é bobagem. São coisas que eu faço e tenho feito e eu esqueci muita coisa. Por que eu estou botando desafio? O desafio é para mim também. Se eu desafiar vocês, eu vou fazer para ver os resultados. E eu já fiz várias vezes na minha vida. Vou dizer para vocês assim, ó, até 2019, eu tinha, sabe, eu alcançava tudo que eu desejava. Meus sonhos, desculpa. Tudo, todos os meus sonhos. O desejo não, porque eu transformava, ou era sonho ou caía fora. Todos os meus sonhos. 2020 2021, eu fui tentar disputar uma doutora em física, e aí eu comecei a achar que tinha lógica as coisas que ela dizia. Ela quase só não questionou, porque eu acho que ela ficou com receio das pessoas, dos cristãos, dos católicos, de todos, né, que têm fé em Deus, que caísse em cima dela. E o que ela só não questionou isso, o resto tudo da espiritualidade questionou isso, só que ela tinha muita lógica.
E eu comecei a me deixar influenciar. O que aconteceu na minha vida? Efeito Zenão, mas antes disso, a barreira do terror. A barreira do terror, gente, é pior que o efeito Zenão. Tudo paralisa na vida da gente. Tudo. E tu não consegue, tu fica no looping. É como se, sabe assim, uma parede invisível, que tu tenta ir, tu bate e volta. E começa de novo, vou lá de novo. Bate e volta. E não consegue seguir em frente. Bloqueia tudo. Tudo. Parece que tudo que tu faz não dá certo. E tu perde tempo com aquilo ali. Tudo que tu faz não dá certo. Depois que tu passa, que tu começa a focar na fé. Mas fé não é assim, ó, eu vou fazer oração, estou com fé. Orei lá, fiz meu Pai Nosso, minha Ave Maria, tananã, tananã, li a Bíblia, mas eu não estou sentindo a fé. Não resolve. Eu estou sentindo amor porque estou abraçando, beijando meu filho, mas a fé não está ali, não ajuda. E não estou falando em trâmites religiosos, a Dani sabe que eu não tenho religião assim. Eu me considero cristã. Eu sigo a Bíblia. Os princípios, não sei decor, mas tem os princípios que eu leio desde pequena. Eu primeiro, quando eu ganhei, assim, que a gente tinha dificuldade de ganhar presente, e aí uma vez meu pai de criação perguntou o que eu queria de presente, eu pedi o livro da vida, sobre a vida de Jesus. Eu tinha 9 anos. Então eu tenho conhecimento, mas não tenho essa questão assim de querer converter alguém para a religião. Até porque não, mas se eu tiver que parar para falar do Criador, eu paro. Se eu tiver que falar de Jesus o tempo todo, eu falo. E as pessoas que se incomodem, que não fiquem. E é um contrato que eu fiz comigo. De não interessa, eu vou falar, eu vou acreditar em espiritualidade, eu vou acreditar nessa conexão com o Criador, com o universo, esse triângulo, que é o que deu certo para mim, que depois eu deixei de acreditar por mim e focar só na ciência, que foi onde eu enfrentei a barreira do terror, onde eu enfrentei até voltar a me entrar em conexão ali com a Elis, com vocês, tudo, daí eu comecei a fazer o caminho. E vou dizer, eu comecei a fazer o caminho lá atrás, aquele ainda que eu comecei pelo caminho da Elis, me conectando com vocês, aí eu decidi, eu vou fazer o caminho que eu comecei, por onde que eu comecei quando começou a dar as coisas certo na minha vida. E eu estou trilhando o caminho, por isso que eu estou largando os desafios ali para vocês. Porque eu estou fazendo os desafios também. Então, Alguém quer Cláudia, fazer? Uhum. até para seguir as pessoas, a gente tem que ter sabedoria que a gente pode se perder. Exatamente. Porque senão tu segue um, segue o outro, tu já nem sabe mais. Aconteceu isso comigo. Viu, Ione? Aconteceu isso comigo. E o que eu te sugiro, tá? Aquela conexão que eu te disse. Oração, meditação, entrar em ponto zero. O que é o ponto zero? Acalmar a mente, tentar não pensar em nada. É impossível, não existe não pensar, tá? É impossível. Mas tenta assim acalmar a mente de forma, pensa num jardim, sabe? Uma coisa assim, pensa num jardim ou num lugar que uma praia, se tu gosta de praia sem ninguém. Não pode ter ninguém na praia, sabe? Não é tanta imagem, só tu. Ou no jardim, só tu, sabe? Ou num parque, só tu. E aí tu imagina, daí fica focada só naquilo ali. É um jeito de tu não conseguir acalmar a mente. Se a gente não tiver um ponto de foco, a gente não consegue, a gente começa a pensar um monte de coisa junto. E se fugir para um monte de pensamento, volta para ali, até acalmar a mente. Quando sentir que tu está com a mente mais calma, aí tu começa a analisar. Por exemplo, aqui, tá? Digamos que cada uma fosse de alguma religião e trouxesse o conhecimento. Eu ia ver o que estava em conexão com o Criador. E o que estava fazendo bem para vocês. Os resultados que vocês estavam tendo, se eram os resultados que eu quero ter, sem tirar minha conexão com o Criador. Entendeu? Eu ia só agregar, eu não ia me desconectar. Mas isso eu te digo assim, Ione, porque eu cheguei, quando eu estava muito focada na ciência, eu cheguei a pensar assim, ó, a Bíblia é um monte de homem que escreveu, eles podiam botar lá o que quisessem. Aí um dia... Você desconectou com o Criador, então? Oi? Você desconectou com o Criador por ser Desconectei. muito ciência. Não desconectei total,
Mas foi tá? se Porque afastando aos poucos. eu fui, como é que eu vou te dizer, diminuindo a minha fé. Eu queria ter o Ah, sim, controle, era diminuindo a fé, compreendi. me perdendo da fé, não do Criador. Porque Exatamente. é como se eu visse, é que nem eu estou vendo vocês aí, mas eu não acredito em nada que vocês falam, entendeu? É Compreendi. como se eu visse o Criador sempre, eu sei que ele existe, mas a balela que eu acho que uns homens inventaram e botaram na Bíblia, eu já estava assim, por me conectar muito com a ciência, porque eu não sei se tu sabe que eu sou bióloga, eu sou da área de pesquisa, que eu fiz mestrado para a área de pesquisa, e aí eu comecei a porque daí a gente busca muito artigo, aí tu lida, eu trabalhei em um hospital que tu lida muito com a medicina tradicional, e aí eu fui me perdendo, assim, sabe? Daí, me perdendo não lá, porque quando eu trabalhava no hospital, eu acreditava e tinha essa conexão forte. Por isso que eu disse, eu fui resgatar aquela pessoa, entendeu? Aquela energia, não a pessoa, a matéria, a energia daquela pessoa. Como que... Pensa assim, ó, a gente modela alguém, eu estava tentando me modelar, entendeu? É como se eu, com a minha idade, tentasse modelar a Cláudia da idade da Dani, entendeu? Mas não era o estereótipo, era a energia da Cláudia, no que ela tinha tanta fé que as coisas, mesmo que ela passasse por dificuldades, ela não perdia a fé, ao buscar aquele mesmo sentimento. Então, quem desconectou da fé, busca o ponto onde teve a maior fé na sua vida, sabe? A maior fé, que ali é aquela conexãozinha, é aquela, sabe quando tu tá na caverna e tem aquela pedrinha que tu começa assim, ó, cutucar que tu quer ver a luz, aí tu derruba, daí tu vai, daí tu derruba e entra a luz. Até eu falo no meu livro sobre a questão de entrar na caverna e se perder dentro dela e não encontrar a luz, que é muito perigoso. Não, porque a gente não acha saída para nada. A gente acha que tudo dá certo para o outro e para mim não dá nada. E o que está acontecendo é bastante por causa que a gente vê perfis ali. Eu conheço pessoas que eu sei que a vida delas não é nada daquilo ali que elas estão mostrando, mas elas querem vender porque elas querem ser amadas. Entendeu? Elas precisam, a gente precisa de amor. Quando as pessoas aprenderem que por que diz assim, não é sobre mim, não é sobre ti, é sobre nós, é bem verdade isso. Porque se eu fizer algo, ensinar algo para a Ione, ela vai ficar feliz, ela vai ensinar para alguém, que esse alguém vai ficar feliz, vai indo. É que nem Facebook, e que sabe, Facebook, que um vai seguindo o outro, quando vê, tem as conexões, e aí a gente só vai indo, vai indo, vai indo, quando tu vê, é uma corrente. Quer ver uma coisa? Na minha geração, a gente levantava para dar lugar para os mais velhos no ônibus. Depois, na geração da minha filha, não davam, por quê? Porque alguém começou a dizer: ah, esses velhos andam na rua a pé, passeando e depois querem lugar no ônibus. E foi se criando, só que a gente não sabe por onde começou, entendeu? Então, tudo é na nossa vida nesse sentido. Eu não sei por onde começou, aonde que o ponto X da desconexão, mas eu me lembro o ponto X de onde dava tudo certo para mim. Então, algum momento na minha vida deu certo as coisas para mim. Então, eu vou lá buscar aquele momento, o que eu estava sentindo naquele momento. E lembra que, mas assim, ó, o fulano, aconteceu isso com o fulano, e eu gosto tanto do fulano, que é meu irmão, é a minha mãe. Lembra que eles são responsáveis pela energia que eles emitem para o universo, pelos pensamentos, sentimentos deles. Você é responsável pelos pensamentos, sentimentos teus. Tem que perguntar contigo. Porque Deus é ruim, porque olha só, a minha mãe está doente, ela é uma mulher tão boa, eu sou tão boa, por que Deus fez isso comigo? Aí tu pergunta, ele fez isso contigo ou com a tua mãe, com o teu irmão? Entende? Eu não vou focar para não... Entendeu? Então, o que a pessoa que ficou doente estava pensando em determinado momento, como ela se sentiu, como se ela se visualizou, como ela se fragilizou, qual o ganho que ela tem em ter ficado doente?
carência afetiva? Será que ela tem todo mundo na volta dela quando ela fica doente? Gente, muitas pessoas, quando eu descarto, quando é coisas da matéria, aquelas pessoas que fazem exame e não tem nada, mas se sente doente. Claro. Então tem que ter cuidado. Oi, Andréia, pode falar. Ouvindo você falar aí, tem um versículo bíblico que diz, né? Até procurei aqui. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Arrepender, na verdade, sem religiosidade, é voltar à rota, né? A gente saiu da rota. Eu acredito que eu também já aconteceu isso comigo. Eu mergulhei tanto para fora que eu fugi de mim, eu fugi da minha essência. E realmente a gente se afasta do Criador, do universal, de Deus, cada um, né, fala do jeito, mas eu falo que é Deus. A gente se afasta de Deus e com isso a gente perde aquela comunicação verdadeira que cria, né? Que cria de verdade a nossa vida ali espiritual, não a vida material, né? Você fala de fé, essa casa aqui minha, eu desenhei ela, né? E pedi para Deus e realmente foi assim que eu fiz, né? E até hoje, tudo na minha vida, se eu com meu marido vamos comprar um carro, eu falo para ele, vamos olhando o carro que a gente quer. E a gente vai para a estrada assim, quando vê realmente ele compra o carro, né? Que ele quer. Então, o mês passado, eu vibrei tanto no telefone que realmente foi o exercício da gratidão, né? Que eu te falei que eu também tenho a minha agenda da gratidão em todos os dias. Eu aprendi isso, porque Deus, como se diz, Deus não fala português, nem inglês, nem espanhol. Deus, ele fala... Tem dois. O meu estava aqui, mas eu tirei daqui. Mas é assim, a linguagem de Deus não é essa linguagem que a gente fala, né? A linguagem de Deus é a linguagem da gratidão, da criação. Por quê? Deus não conhece a falta, só a gente que conhece a falta. E quando a gente comunica a falta com Deus, ele não entende a gente. É como se a gente conversar com o chinês, né? Então, a linguagem da falta, ele não entende. Então, quando a gente fala, eu não tenho, ele fala, não tem. Então como? Tá. Se ele já ofertou tudo, né? Não tem, tá tudo certo. Eu estou, eu estou vibrando o não. O não veio na frente. Então, eu aprendi muito sobre isso, sobre aprender a tirar o não, né? Igual você falou da cama. Por enquanto, eu vou te usar, né? Mas opto por te usar, sim. Eu opto por te usar. Eu aprendo a falar assim, olha, guarda-roupa, você foi tão bom para mim até hoje, mas tem outra pessoa te querendo agora e você vai ser super bem aceito nesse lugar. Então, eu acho que é também a gente vibrar na razão, mas essa razão da fé, né? Essa fé que eu explico aqui em casa para o meu marido, para os meus filhos. A fé é fazer com excelência. A fé, embora ela seja aquela fé espiritual que a gente tem, mas embora seja essa fé, a gente tem que fazer com excelência. A gente tem que falar com entusiasmo, falar com verdade, né? E a gente tem que focar mesmo, focar, mas com a expectativa daquilo que a gente quer. A gente vai receber, né? Então, essa linguagem da vibração, eu acredito que ela é de dentro para dentro. Quando a gente foca lá dentro. Porque se a gente não acreditar naquilo que está dentro, automaticamente vai expandir para fora aquilo que a gente está acreditando de verdade, né? Então, eu costumo falar que, eu até escrevi aqui, mas o pensamento, ele até cria, mas a fala, ela vai perpetuar aquilo. Porque a Bíblia fala, eu criei, por isso eu falei. Quando a gente tem coragem de pronunciar aquilo que está dentro do nosso coração, é uma assinatura universal e é falar com gratidão, é falar aquilo que a gente quer criar, não é falar na falta. Porque se falou na falta, é a falta que a gente vai ter. E essa Porque é a o que está vibrando, né? Quando eu entrei aqui, eu sempre falo, eu não sei se a Cláudia lembrou, do comecinho que você falou da lei, eu estava nessa coisa aí. Acho que foi fevereiro que abriu? O Curupo? Não. Não, foi antes, né, Dani? Eu estava nessa barreira do terror aí. Isso. E eu estava mergulhando num processo de autoconhecimento e eu tô
buscando mais ainda. Às vezes eu fico preocupado com essa busca, muito busca, porque às vezes Janine. é o que você falou, a gente fica tão cheio e tem hora que a nossa mente quer falar tudo. E a gente atropela nas palavras, porque eu estou me entendendo, mas as pessoas não me entendem, porque é muita Exatamente. informação para que a outra pessoa entenda. Então, é organizar os pensamentos para poder falar aquilo. Agora, você falando da lei da vibração, ela é bem forte, porque tudo está em movimento. E aquilo que a gente está pensando está ligando com outros, né? Pensamentos, e automaticamente vai sair pela nossa boca e vai criar. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que sai e que vai perpetuar, né? E que vai concretizar o nosso pensamento. Deus disse, né? Haja luz e houve luz. E ele viu que era bom. Ele viu, ai, que bom. Então, a gente tem que ter essa sensação também, de olhar aquilo que a gente fez e suspirar e ver que é bom. É que nem aquela Então, é isso. mulher que eu não lembro agora, que estava com hemorragia, tem 2 minutos, está com hemorragia e ela tocou nas vestes de Jesus. E ele, quem me tocou? E eu não lembro quem estava junto, que eu sou péssima pelos nomes. Quem me tocou? Como, mestre? Quem me tocou? Várias pessoas aqui, não tem como saber quem me tocou. Não, mas essa pessoa, essa mulher, é uma mulher que me tocou de forma diferente, né? Como absorveu a minha energia, ele, em outras palavras, né? Sugou parte da minha energia. E ela se curou. E ele disse: não foi eu que te curei, foi a tua fé. Então, mais uma prova de que a fé, né? E o amor, ela estava com amor, porque ela não ia estar com raiva de Jesus para tocar nas vestes dele, ela estava vibrando no amor e na fé de que ele ia curar. E aconteceu isso comigo o ano passado. E eu estava com hemorragia, e isso veio esse ano, eu disse, eu não tinha me lembrado dessa passagem. E aconteceu comigo. Foi num, até vai terminar aí 1 minuto, eu volto só para contar rapidinho para vocês, Dani, pode ser? A gente volta mais 5 minutinhos só depois, e Pode a sim. gente encerra em 5 minutos, tá? E aí, assim, ó, foi numa imersão que o Pablo fez o dia inteiro, e eu digo, mas esse cara tem tanta fé, eu já tinha assistido ele em outras épocas, e tem tanta fé, eu vou usar essa fé dele. E eu estava com hemorragia, que eu tive anemia o 2021. E aí eu estava mais de 4 meses, eu estava de outubro de 2020 até meados de junho de 2021, que eu não parava nunca de menstruar, e ninguém sabia, ninguém achava, e eu disse, se ele tem tanta fé, eu posso ter também. E eu botei a mão na minha barriga no domingo, e disse, e até hoje os médicos não sabem o que que saiu um negócio, assim, parecia uma placenta, sabe? E nunca mais eu tive hemorragia, mas foi através da fé. Eu botei a mão, coisa que parece gente doida contando, sabe? Por isso que as pessoas às vezes acham que as pessoas são doidas. Eu acharia. Eu coloquei a mão, né, na região pélvica, e aí eu disse, eu quero a mesma fé e essa fé vai me curar. E me curou. Eu tenho todos os exames para mostrar para vocês. Quando eu terminei o livro da Elis, eu fiquei boa, que foi bem pertinho do lançamento